Bom, então no nosso último vídeo a gente viu um pouco sobre funções no Python, né? E em programação de forma geral. E agora a gente vai ver um pouquinho mais, algumas informações a mais sobre funções e depois a gente vai ter uns conceitos mais avançados. Tá? Então, a primeira coisa é, bom, eu falei lá sobre funções e tal, mas por que que a gente usa função na hora de programar? Por que que é importante a gente usar, né? A gente usa a função principalmente para evitar repetição de código, tá? Então, se eu preciso verificar se dois números diferentes são primos, por exemplo, eu não quero ter duas vezes o mesmo bloco de código que faz exatamente a mesma coisa, verificar se um número é primo. Então, com função, eu consigo evitar esse tipo de repetição de código, né? Eu também consigo reutilizar o código que foi feito por outras pessoas. Se alguém já fez uma função que verifica se um número é primo, eu posso simplesmente usar essa função do que ter que implementar ela de novo, do que ter que refazer esse código, né? E também permitir que os outros reutilizem o nosso código, né? Então eu posso criar vários códigos que fazem diversas coisas diferentes e disponibilizar na internet para que outras pessoas usem. Usar função também deixa o programa muito mais fácil de entender, principalmente se escolher bons nomes para funções, tá? E funções que fazem coisas muito bem definidas. Porque aí quando você lê o código, você entende o que uma função faz, e quando a função é chamada, você já sabe o que aquela função faz, então fica tudo muito mais fácil de entender. Tá? Também deixa o programa mais fácil de debugar. Agora, ao invés do bug estar no código de maneira geral, o bug pode estar numa certa função. Pode ser que as outras funções estão corretas, mas aquela função que está com bug, então ela não está fazendo o que deveria fazer, então eu vou debugar aquela função e resolver aquela função. Então isso fica mais fácil, porque trabalhando com um problema menor. E a gente também pode criar bibliotecas úteis, eu vou falar um pouco mais disso em outro vídeo, que são coleções de códigos que permitem fazer alguma coisa, né? Entre muitas outras coisas. Então, função é uma coisa essencial em programação hoje em dia, e você tem que aprender a usar a função e você tem que começar a pensar o seu código em termos de funções, né? Quais funções você precisa para que o seu código faça aquela tarefa, e aí implementar, né, escrever o código dessas funções e combinar essas funções para realizar a tarefa. Então, o uso de funções é fundamental na programação. Bom, então deixa eu dar um exemplo desses conceitos, tá? Então, aqui tem uma função, a gente viu na aula de exercício, na parte de exercícios do vídeo anterior, uma função primo recebe um número p e verifica se ele é primo, né? Devolve falso se ele não for primo, devolve true se ele for primo, tá? É muito comum, eu esqueci de mencionar anteriormente, mas é muito comum esse tipo de função que devolve verdadeiro ou falso, né? Dependendo do que faz, e é importante você escolher um bom nome para sua função. Se essa função chamasse, por exemplo, composto, eu devolveria true se o número fosse composto e falso se ele fosse primo, né? Mas como a minha função chama primo, eu estou devolvendo falso se ele é composto e estou devolvendo true se ele é primo, tá? Então, bons nomes para função ajudam muito a entender o código. E aí, então a gente tem essa função primo p, né, que decide se o número é primo ou não, tá? E aí eu consigo escrever um código que usa alguns daqueles conceitos que eu mencionei no slide anterior. Então, por exemplo, eu estou lendo dois números, P e Q aqui, e agora eu estou verificando se P é primo e se Q é primo. Se forem, eu imprimo que ambos são primos, se não, eu imprimo que pelo menos um deles não é primo. Então, se você acreditar que a função primo está correta, é bem fácil de ler esse pedaço do código. Eu estou lendo dois números, e se primo P for verdade, né, então P for primo, e primo Q for verdade, ou seja, se Q for primo, então ambos são primos. Então, se você consegue perceber que meu código não está funcionando direito, então provavelmente é a função primo que está errada e não esse pedaço, porque esse pedaço é muito simples.
né? Ou pode ser que o bug esteja aqui, mas aí você acha o bug muito mais fácil aqui, tá? Então a gente pode chamar a função primo várias vezes, né? Que eu tenho uma função primo que está verificando se dois números diferentes são primos, mas, por exemplo, eu podia ter uma lista de números que eu quisesse verificar que é primo, né? Então eu posso usar essa função primo para muitas coisas agora, tá? Outras pessoas poderiam usar essa função primo também, né? E podia ser até que você escrevesse o código da linha 9 até a linha 15 e outra pessoa escrevesse o código da linha 1 até a linha 7. Né? Então, você pensa em equipes trabalhando na hora de programar, essa possibilidade de reutilizar código e de quebrar em funções, sendo que cada pessoa vai implementar uma ou mais funções, é essencial na hora de trabalhar em equipe, né? Porque isso permite delegar tarefas, né? Então você sabe que alguém está responsável por implementar a parte de verificar se é primo ou não, e você está responsável por implementar uma outra coisa, e depois vocês precisam combinar esses códigos e fazerem eles funcionarem juntos. Tá? E o código aqui é mais fácil de ler, né? Tudo bem, a função primo em si não é uma função tão simples, mas aqui da linha 9 até a linha 15 é bem tranquilo de ler o código, tá? Dado que você acredite que a função primo faz o que promete. Bom, no vídeo anterior eu só dei exemplos de função que tinha o comando return, tá? Mas a gente pode ter funções que não têm o comando return. Então, por exemplo, essa função aqui, ela imprime uma lista, mas ela não calcula nenhum valor. Então, ela não tem nada para devolver para quem chamar essa função. Ela faz alguma coisa, mas ela não precisa devolver nenhum tipo de valor. Tá? O que é diferente de função matemática, né? Função matemática sempre devolve alguma coisa. Né? E aqui eu estou falando que não, pode não devolver nada. Tá? Então aqui eu estou criando uma função que chama imprime lista, e aí para cada elemento na lista eu estou imprimindo, cada elemento x da lista eu estou imprimindo x. Tá? Então essa função ela não tem que devolver nada, mas não é verdade que ela não devolve nada, mesmo não tendo o comando return. Tá? Então, olha esse código aqui, eu defini a função imprime, e aí depois eu escrevi o seguinte, imprime a lista 1, 2, 3, 4, certo? Só que o que for devolvido eu quero guardar nessa variável valor. E aí depois eu estou imprimindo o valor. Tá? E aí o que vai ser impresso em cada linha vai ser 1, 2, 3 e 4, por quê? Porque a função imprime vai executar a linha 3 para cada elemento da lista, então ela vai imprimir 1, 2, 3 e 4, e aí quando essa função acabar, né, quando ela terminar de executar, ela vai devolver um valor que é o valor known, tá? Então eu estou guardando o que foi devolvido pela função imprime, que vai ser esse valor known. Imagina que tivesse escrito aqui um return known. Tá? Mas não vai ter, mas é como se o Python colocasse um return known para você aqui. Então, na hora que eu imprimir esse valor, ele vai imprimir known. Então, existe um tipo no Python, que é o known type, né? E ele é um tipo bem particular, porque ele só tem um único valor, que é o known. Então, números inteiros podem ter vários valores diferentes, 1, 2, 3, 4, menos 5, né? Float também, string também. O tipo bool a gente viu que só tem true ou false, né? Só dois valores possíveis. O non-type tem um único valor, que é o known. Tá? E o known ele representa o nada. Então é algo que não é um número, que não é uma string, que não é uma lista, que não é outras coisas que a gente vai ver mais pra frente, é nada. Ele é como se ele fosse diferente de todo o resto. Essa é a ideia dele. É como se fosse o vazio. Tá? Isso daqui é algo bastante comum em linguagem de programação. Em outras linguagens pode ter outro nome, como null, nil,
outros nomes, tá? Mas é um conceito muito comum em linguagem de programação, você ter alguma forma de representar o nada para você dizer que não tem nada guardado nessa variável ou algo do tipo. Tá? Então, toda função de Python devolve algum valor, nem que o valor seja known. E se não tem return, o known é sempre devolvido. Tá? Você pode você mesmo escrever return known se você quiser. Tá? Mas se não, a função não tiver return, ela devolve known por padrão. Tá? Então é bom saber disso. Mudando um pouco de assunto, um cuidado. Se a gente executar esse código aqui, esse é um código que a gente viu no vídeo passado, né, que lia uma lista e que soma os valores dessa lista, né? Só que o que eu fiz? Eu inverti a ordem das linhas. Essas 3 primeiras linhas, na aula passada, elas estavam aqui no final do código. Tá? Bom, mas o que acontece se eu executar esse código agora? A gente vai ter um erro depois de digitar o valor de n. Então, na linha 1, ele vai tentar ler o número n, né, converter para inteiro. Na linha 2, ele vai tentar chamar essa função lelista com o valor n. Só que ele vai dar esse erro para a gente aqui. Ignora as 3 primeiras linhas, olha a 4ª linha. Ele diz o seguinte: name lelista is not defined. Tá? Então, esse nome lelista ainda não está definido. Por quê? Porque só na linha 5 que eu estou definindo a função. Tá? Então, a função não tinha sido definida ainda. Então, você precisa que as funções estejam no começo do seu código e esses comandos que vão usar essas funções estejam no final do seu código. Algumas outras informações. Uma função ela pode ter 0 parâmetros, tá? Ela não recebe nada de entrada, mas ela vai ter alguma saída. Né? Por exemplo, uma função que lê um número, né? Então, você só tem uma função lá, lê número, e ela não recebe nada, porque ela devolve o número que foi lido. Uma função pode chamar outras funções. Tá? Na verdade, uma função pode até chamar a si mesmo, o que pode parecer muito estranho, mas a gente vai ver bastante sobre isso no futuro. Por enquanto, não use isso, tá? Porque provavelmente você vai ter problemas. Mas no futuro a gente vai querer fazer funções que chamam a si mesmo. E é importante escolher bons nomes para as funções. Tá? Um nome que descreva bem o que ela faz, tá? Mas tenta criar um nome que seja razoavelmente curto para o seu código não ficar muito poluído. Então agora eu vou fazer 2 exercícios com vocês. E de novo, tente fazer o exercício você primeiro. E aí eu vou encerrar o vídeo e a gente continua num próximo vídeo. Tá? Tô tentando fazer um vídeo um pouco mais curto dessa vez. Bom, um número n é perfeito se n for a soma dos seus divisores próprios. Então, o 6 tem como divisores 1, 2, 3 e 6. Os divisores próprios não incluem o número, né? Porque o número sempre divide ele mesmo. Tá? E 6 é igual à soma dos seus divisores próprios. Tá? Então, n é perfeito. Então, eu quero fazer uma função que, dado n, decide se n é perfeito ou não. Tá? Então, vamos fazer esse exercício primeiro, depois tem mais um exercício. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma função que, dado n, decide se n é perfeito ou não. Bom, como a gente começa a fazer exercício? Né? Putz, preciso decidir se o número é perfeito ou não. Mas para decidir se o número é perfeito ou não, eu preciso saber quem são os seus divisores. Né? Então, a gente pode fazer uma função que pega os divisores próprios de um número. Tá? Inclusive, a gente já fez isso. Deixa eu achar aqui o exercício 4 da aula anterior. Né? Calculava os divisores. Então, por exemplo, deixa eu mostrar 6 aqui. Está imprimindo para mim 1, 2, 3 e 6.
porque essa função não era de divisores próprios, era todos os divisores do número. Tá? Então eu vou chamar ela de divisores próprios. Tá? E não mudei nada até agora, né? E a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, o que essa função fazia? Ela tinha uma lista que começava vazia e olhava todos os possíveis divisores, né? Entre 1 e n, né? Range de 1 até n mais 1, não vai incluir n mais 1, vai incluir n, né? Mas eu não quero o n, porque o n sempre divide n. Então eu só vou tirar esse mais 1 daqui, né? E aí eu vou testar k de 1 até n e verificar se k divide n ou não. Se dividir, eu vou adicionar esse k na lista. Tá? E aí eu vou devolver essa lista. Tá? Então você vai ver que se eu rodar agora sim, está imprimindo 1, 2 e 3. Então agora eu já tenho uma função que calcula os divisores próprios de um número, certo? Agora, o que eu preciso saber para... o que eu preciso fazer com os divisores para verificar se esse número se esse número é perfeito? Eu preciso somar esses números e ver se bate com o mesmo número, certo? E aí, alguma dos exercícios anteriores, a gente fez... ou não fez? No nosso exemplo lá da aula passada, que eu mencionei de novo essa aula, a gente tinha esse soma-valores, tá? Que soma os valores de uma lista. Então, note que eu estou até reutilizando os códigos mesmo, propositadamente. Essa função soma-valores recebe uma lista e soma os valores dessa lista e devolve. Tá? Eu estou achando muito longo esse nome, eu vou chamar esse soma de S, que a função é bem curta, dá para entender o que S faz, e vou chamar ela só de soma. Tá? Então agora, se eu imprimir a soma... Bom, deixa eu mostrar duas formas. Vai? Uma forma é a seguinte, eu posso pegar a lista dos divisores próprios do número 6, certo? Eu posso calcular a soma dessa lista e eu posso imprimir essa soma. Tá? E vocês vão ver que imprime 6. Tá? Então, com isso, a gente já está pronto para testar se o número é perfeito ou não. Né? Então, eu vou ler o número n. Entre com um número. Tá? Eu vou calcular os divisores próprios desse número. E eu vou calcular a soma desses divisores próprios e guardar em S. E aí eu vou verificar se n é igual a S, eu imprimo, é perfeito. Se não, eu imprimo, não é perfeito. Tá? E aí eu vou executar aqui para vocês verem, vou digitar 6 e ele vai dizer que 6 é perfeito. Se eu executar com 7, com 8, digamos, 8 não é perfeito, porque seus divisores são 2, 1, 2 e 4, né? Que vai dar 7, não vai dar 8. Tá? Bom, aí, só para deixar um pouco claro algumas coisas que a gente pode fazer, essa função soma recebe uma lista. Essa função divisores próprios devolve uma lista, que é a lista L. Então, note que eu estou pegando a lista que for devolvida pelos divisores próprios, guardando na variável L, e depois pegando essa mesma lista passando para a variável soma. Então, na verdade, o que eu posso escrever é isso aqui.
S é igual à soma dos divisores próprios de N. E olha só como esse código fica legível, né? Inclusive, se você quiser, você pode sumir com essa variável S. Você pode olhar, perguntar assim, ó, então eu leio o número N, e se N for igual à soma dos divisores próprios de N, ele é um número perfeito, senão ele não é um número perfeito. Tá? Então, note como esse código é curto, fácil de ler. Esses códigos também são curtos e fáceis de ler de maneira independente, então você consegue debugar isso muito fácil, escrever eles muito fácil, tá? E aí você fica com um código muito mais fácil de debugar, de adicionar funcionalidades, etc. Um outro exercício. Antes, deixa eu falar um pouco sobre o que é refatorar. Refatorar é o processo de você pegar um código que já está funcionando, tá? E modificar ele, mantendo a funcionalidade que ele tem. Pode ser que seja para ele ficar mais legível, pode ser que seja para ele ficar mais rápido, pode ser que seja para ele ficar mais fácil de manter, etc. Tá? Mas a ideia de refatorar é você ter alguma coisa pronta que você quer alterar para que essa coisa fique melhor em algum sentido. Tá? E aí o exercício que eu vou fazer agora é refatorar o código que a gente viu anteriormente para encontrar os primeiros n números primos. Então tá aqui o código que a gente viu anteriormente, né? É um código razoavelmente longo e um código um código longo e razoavelmente complicado, né? Eu tenho um for com um while dentro, com um if dentro, etc. Tá? Então não é um código muito limpo e o que eu quero fazer é refatorar esse código para que ele fique mais fácil de entender. Tá? Então, isso é muito comum. Muitas vezes, quando a gente tem um laço dentro de outro laço, a gente quer extrair a parte de dentro do laço para uma função. Nem sempre faz sentido fazer isso, tá? Então, não siga isso como regra, mas muitas vezes você tem um laço dentro de outro, você pode extrair o conteúdo de dentro do laço para uma função e aí chamar a função. Então, no fim das contas, o que esse código fazia? Lia um número n e para cada número p, começando em 2 até n incluso, ele verificava se p era primo ou não. Né? E se fosse primo, ele imprimia. Tá? Então, o que eu quero fazer é colocar tudo isso aqui numa função que verifica se um número é primo. Tá? Então, eu vou definir uma função aqui, primo, que recebe esse número p, e eu vou pegar esse código interno aqui e vou jogar aqui dentro. Tá? E aí eu vou dar uma arrumada nele. Ele precisa devolver true se o número for primo e falso se ele não é primo. Então é basicamente o que a gente já fazia antes. E a gente viu isso já num exercício. Então eu vou dar um return false aqui e vou dar um return true aqui. Então se em algum momento eu vi um K que divide P, eu devolvo false. Se isso nunca aconteceu, eu devolvo true. Tá? E aí, agora, eu consigo escrever isso aqui. Se entra com N, se para cada P nesse intervalo de 2 até N incluso, se P for primo, né? Então se primo P, imprimo o número P. Tá? Então eu refatorei o código e ele faz a mesma coisa que ele fazia antes. Né? Se eu imprimir entre com N e 10, ele vai imprimir os primos que tem de 2 até 10, que é 2, 3, 5 e 7.
Mas eu posso levar isso a um passo a mais, que é criar a função primeiros primos, que recebe um número n e faz essa parte interna aqui. Tá? Ele com P de 2 até N incluso. Se for P, eu vou adicionar isso numa lista. Lista append P. E eu devolvo essa lista. Tá? E agora eu consigo fazer algo bem mais simples do tipo primeiros primos N, né? Eu vou imprimir isso. Tá? Então, se eu entrar com N10, ele vai imprimir 2, 3, 5 e 7, só que ele vai imprimir nesse formato de lista do Python. Tá? Antes da gente continuar, note como esse código está bem simples agora. Eu tenho uma função para verificar se um número é primo, que é uma função um pouco complicada, né? Precisa entender um pouco o que é verificar se um número é primo ou não. Né? Essa função, para pegar os primeiros primos até n, ela tem um erro, na verdade. Na verdade, não é encontrar os primeiros n números primos. Na verdade, isso aqui é encontrar os primos que vão até n. Tá? Os primeiros primos aqui que vão até n, eu estou criando uma lista e devolvendo essa lista de números primos. Que você pode querer usar para fazer outras coisas além de imprimir. Né? Por exemplo, você pode criar a soma dos n números, n primeiros primos, por exemplo. Né, dos primos que tem até n, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Você pode querer plotar isso, você pode querer fazer qualquer coisa com essa informação. Essa função vai te dar essa lista. Né? Por acaso aqui a gente está imprimindo. Se eu quisesse imprimir do jeito que eu estava imprimindo antes, eu posso fazer um for i in primeiros primos, ou for p, digamos, em primeiros primos, print p. Né? Aí entre com n, 10, voltei a imprimir o que eu tinha antes, mantinha a funcionalidade que o código tinha antes. Tá? E posso levar isso um passo a mais, inclusive. Eu posso fazer def imprime, que recebe uma lista, e for x em lista, eu imprimo x, e aí eu consigo, inclusive, escrever o seguinte, imprime a lista dos n primeiros números primos. Tá? E vai executar a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho 3 funções. Essas funções são razoavelmente pequenas, né, fáceis de entender. Eu nem preciso de muito comentário para explicar o que cada função faz ou o que cada pedaço do código faz, porque é razoavelmente simples de ler. Quem entende Python vai entender fácil essa função, por exemplo, ou essa função. Né? E é muito limpo, muito fácil de ler esse pedaço das linhas 22 e 23. Tá? Fora que todas essas funções podiam ser reutilizadas para outras coisas. Bom, então com isso eu encerro o vídeo nessa parte.